Olá, irmãos, tudo bem? Vamos dar prosseguimento ao nosso Evangelho de Jesus, hoje falando do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Mas antes, vamos rezar, vamos silenciar, vamos nos conectar a Deus e fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor. Mateus relatou que Jesus disse o seguinte: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não alarmeis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo vos recompensará. Kardec comenta da seguinte maneira: a beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem. Porquanto, aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter em esmola o serviço, pela maneira de prestá-lo, é humilhar o que o recebe, e em humilhar a outrem, há sempre o orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade, em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam essas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá a direita. Nas grandes calamidades que nós vemos acontecer pelo mundo afora, há sempre muitas pessoas que se antecipam em ajudar e fazem campanhas para agasalhos, para alimentos, donativos de toda a ordem para ajudar as pessoas. Existe essa sensibilização por parte de algumas pessoas que fazem esse serviço de muito boa vontade. Outros, para aparecer, ou até porque tem pretensões políticas ou coisa parecida. Mas nós temos que observar o seguinte: não são só os grandes desastres do tempo, os grandes desastres físicos que podem machucar as pessoas. Existem desastres que nós não percebemos e que acontecem com as pessoas a toda hora. Nós podemos estar na rua e ver pessoas em estado de calamidade, que nós podemos dar uma mão. Nós vemos na nossa própria família e até dentro de casa pessoas vivendo dramas, situações delicadas que muitas vezes, por estarmos focados no trabalho, focados nos nossos afazeres, nós não nos damos conta do que vai acontecendo. Às vezes são filhos que estão crescendo, se sentindo abandonados pela falta de atenção dos pais, ou por qualquer outra razão, e nós passamos batido sem perceber. Levamos um tempo para entender. Só quando realmente algo mais grave acontece é que nós vamos então querer saber o que foi que aconteceu. Nós então não estamos atentos para perceber exatamente os desastres que ocorrem
ao nosso redor a todo tempo. É preciso, então, estar um pouco mais atento às pessoas à nossa volta. Perceber nos olhos, nas palavras, nas atitudes, como elas estão, se estão bem ou não. E se não estão bem, cabe a nós dar esse primeiro passo e tentar ajudar. A caridade material e a caridade moral. Jesus disse: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros aquilo que gostaríamos que eles nos fizessem. Tratamos disso já no capítulo anterior. Kardec, no seu comentário, conclama: ricos, pensai nisso um pouco, auxiliai os infelizes, o melhor que puderdes, dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos com alegria no plano espiritual. Sempre a questão da vida futura como consequência daquilo que fazemos no presente, né? Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai ou um amigo vosso de outrora. Se assim for, imagina o vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Deve ser pesado, né? Você menospreza uma pessoa aqui nessa existência, nesse nosso filme em que estamos vivendo agora, né? E quando acaba esse filme e que vamos para a coxia, ou seja, para o plano superior, acabamos encontrando pessoas que eram íntimas nossas em existências anteriores, por quem tínhamos grande admiração, amor, respeito, e vai bater realmente um remorso de haver tratado mal nessa existência. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas. Vou repetir. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. Sabendo calar, deixando falar o outro mais do que ele, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer, não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós, ou a arrogância dos que se sentem superiores. Tipo, você sabe com quem está falando? Não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Lembrai-vos do que Jesus disse, que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelirdes o leproso e o mendigo. Sobre a caridade moral, Sócrates tem uma lição interessante que nós conhecemos como as peneiras de Sócrates. Eu vou contar para vocês. Um rapaz procurou Sócrates e disse-lhe que precisava contar algo sobre alguém. Sócrates ergueu os olhos do livro que estava lendo e perguntou: o que você vai me contar? Já passou pelas 3 peneiras? 3 peneiras? Indagou o rapaz. Sim, a primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato? Caso tenha ouvido falar, mas não tem certeza da sua veracidade, a coisa deve morrer aqui mesmo. Suponhamos que seja verdade. Deve então passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho, a fama de alguém? Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, deverá passar ainda pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? E arremata Sócrates: se passou pelas 3 peneiras, conte. Tanto eu como você iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Interessante essa do Sócrates, né? É bom sempre lembrar dessas 3 peneiras
e colocá-la no dia a dia, nas nossas conversas que nós temos com os outros. Você pode dizer: como hei de fazer caridade se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Há mil maneiras de fazer caridade. Pensamos sempre em ações, em benemerência, mas também podemos fazer por pensamentos e palavras. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando ao vosso companheiro de todos os dias alguns bons conselhos e palavras de conforto. Conversar, falar, ver quando nós encontramos uma pessoa que está numa situação não muito agradável, ou que ela tenha falado, ou que nós percebamos que ela não está bem, sempre aproximar, dar um abraço e perguntar o que se passa, é sempre uma maneira de ajudar, é uma caridade moral que funciona muito bem. Mas falando sobre caridade, não podemos deixar de falar sobre a ingratidão. Você já teve o sentimento de que alguém lhe foi ingrato alguma vez? Já sentiu a decepção congelando seus sentimentos e tomando-lhe a intimidade de maneira intensa? Como que afogando o coração. Inferno teve? Das dores da alma, talvez a ingratidão seja uma das mais profundas, dando-nos a sensação de ser capaz de dilacerar o coração. Ora foi um amigo que nos traiu, a confiança, não sendo digno da intimidade que compartilhamos em segredo. Outra feita, o vizinho, incapaz de aquilatar os esforços que fizemos para lhe amenizar as dificuldades e os problemas. Também no seio familiar, surgem relações de ingratidão, com filhos tratando os pais como se fossem obrigados a lhes servir. Ou esposos tratando com indiferença a dedicação e o desvelo da companheira, ou vice-versa. Quando a ingratidão nos atormenta a alma, é porque o sentimento da decepção está acompanhando-o, indicando que esperávamos outra atitude do próximo. Afinal, só nos decepcionamos quando criamos uma expectativa que não se cumpriu. E quando a decepção vinda da ingratidão nos toma de súbito, não é raro pensarmos que não valeu a pena fazer o bem, agir no bem, agir de maneira correta e acertada. Magoados pela decepção, muitos de nós nos atormentamos, fazendo juras de que nunca mais ajudaremos e alegamos ainda que seremos mais felizes, não nos incomodando mais com o próximo. Fazer o bem nunca pode ser considerado um erro. Jamais alguém que esteja pensando no bem do próximo, no bem-estar alheio, pode estar errado, desde que agindo desinteressadamente. Se o outro é incapaz de reconhecer nossos esforços, que lhe faltam valores morais para entender a bondade alheia, que a sua limitação não seja fonte do nosso desestímulo. Só agem assim porque no egoísmo em que mergulham, ficam impedidos de perceber a bondade do coração do outro, iludidos na sua limitação de que o mundo está para lhes servir. Imaginar que seremos mais felizes não fazendo bem, porque não nos decepcionaríamos, é iludir-se na felicidade do egoísta, de quem se fecha em si mesmo, a fim de não correr o risco da decepção. O bem deve bastar-se por si mesmo, sendo desnecessário vir acompanhado pelo reconhecimento, louvores e dádivas. No exercício do bem, jamais deixemos que o não reconhecimento do próximo seja motivo para abandonar os propósitos de fazer o bem. Ao perceber que os que hoje semeiam gratidão ainda precisam percorrer longas estradas na vida, a fim de amadurecer suas relações para com o próximo, desperta em nós um sentimento de compaixão. Essa compaixão por eles substitui a decepção, nos dando ânimo e coragem para continuar no esforço necessário ao crescimento pessoal. Falando sobre caridade, tem um texto que eu queria ler para vocês, que me chegou de maneira bastante diferente. É de um autor que eu conheci de uma maneira bem diferente. Nunca falei isso
em público não, mas vou contar para vocês. Há uns 10 anos atrás, um dia quando eu despertei, de manhã, antes que eu abrisse os olhos, eu percebi que haviam 3 homens ao lado da minha cama. Eu levei um susto. Eram 3 homens maduros, todos de terno e gravata, e pela altura que eles estavam, eles não eram físicos, porque eles teriam que estar enterrados na laje do meu apartamento. Eles estavam um pouco mais abaixo do que seria o normal se eles estivessem em pé ao lado da minha cama. Fiquei um tempo observando eles. Eles vestiam ternos de lã, de tweed, e o figurino não era muito moderno, parecia coisa do século passado. Bom, eu perguntei: o que vocês querem de mim? O do centro me estendeu uma folha de papel, assim, uma folha de papel A4, onde havia um texto e a assinatura dos 3 embaixo. Eu fui direto nas assinaturas, eu queria saber quem eles eram, e não li o texto. Quando eu acabei de ler o último nome, o papel e os homens desapareceram. Eu abri os olhos, eles não estavam mesmo. Eu pulei fora da cama e fui correndo para o meu computador, porque eu consegui ainda gravar o último nome. E fui para o Google saber quem ele era. Chamava-se Albert van der Nijlen. Era um engenheiro belga que foi viver depois nos Estados Unidos, um engenheiro civil, como eu, e também escritor de textos espiritualistas. Eu vi a lista dos livros dele e procurei na internet e acabei achando 3 livros dele num sebo em São Paulo. Li. E num deles, o livro que se chama A Grande Mensagem, foi publicado aqui no Brasil em 1944, ele diz o seguinte, eu vou ler porque o texto, eu gosto muito desse texto porque ele bateu com o que eu penso também. Nenhum homem pode ser feliz enquanto estiver rodeado de vibrações de discórdia. Um dos grandes obstáculos ao conveniente desenvolvimento espiritual da humanidade em todos os países civilizados tem sido a chamada caridade. O assunto exige bastante reflexão para ser bem compreendido. A caridade trata apenas dos efeitos da pobreza e não da causa. Não acreditemos no trato dos efeitos. Acreditemos no tratamento da causa. Sabemos que, em muitos casos, a prática da caridade produz o mal em vez do bem. Procuremos eliminar a causa da pobreza e não haverá necessidade de caridade. Isso pode ser feito aplicando a lei. O que temos de material apenas conservamos em confiança para o homem que tem mais necessidade do que nós. E é nosso dever dar-lhe, desde que ele dê algum valor em troca. Dar valor em troca não quer dizer necessariamente que o mesmo valor deve ser dado àquele de quem se recebeu. Porém, que quando o recebedor estiver em condições, deve dá-lo à humanidade, numa corrente do bem. Deus nos deu inteligência para perceber, pelas vibrações transmitidas pelo homem, se ele merece alguma coisa do que temos em confiança. Existem muitos homens na Terra que não têm força de vontade para vencer suas más inclinações e precisam ser auxiliados. Existem muitas poucas pessoas que podem atingir um plano superior de desenvolvimento espiritual sem o auxílio, não só dos poderes superiores, mas também dos homens que estão na Terra. Ajudai um homem a melhorar suas condições na Terra e sereis capaz de ajudá-lo a preparar um melhor lugar para si no mundo espiritual. O homem que sofre nessa Terra encontra muita dificuldade para atingir um plano espiritual superior sem auxílio. Não há milagres. Tudo o que acontece é governado pela lei divina. A cura dos doentes apenas é um alívio temporário. A verdadeira obra é ensinar como permanecer em boa saúde. Ajudar um homem a beneficiar a si mesmo é a grande obra cristã. Não roubeis a Paulo para ajudar a Pedro. Existem muitos outros meios. Muitas crianças morrem de miséria quando um copo de leite as salvaria. Muito dinheiro foi dado por leite que as crianças nunca obtiveram. É dever nosso saber quando e como dar. Deus não pôs o homem nesta terra para sofrer, nem criou a pobreza e as aflições. Todas essas coisas são artificiais e foram criadas pelo homem.
sendo manifestações exteriores de discórdia ou de forças contrárias à divina. Todavia, apesar de tudo que o homem fez contra as divinas leis e forças do Altíssimo, os poderes superiores estão sempre prontos e dispostos a ajudar aqueles que procuram a verdadeira direção. Quando encontrar alguém em aparente necessidade, faça essas perguntas. Você precisa de ajuda? E deixe que a pessoa responda. Ela vai dizer sim ou não. Às vezes as pessoas estão em dificuldade, mas elas estão trabalhando consigo mesmo para vencer as dificuldades. E elas não querem que ninguém se meta, elas querem se superar. Então ela dirá sim ou não. Se ela disser sim, você vai em frente. E você pergunta, como posso lhe ajudar? A pessoa vai dizer como ela quer ser ajudada. E você vai decidir se daquela maneira você pode ajudar ou não. Porque da maneira como ela quer ser ajudada, às vezes você não pode ajudar. Você então pergunta se há outra maneira. Se ela disser sim, vai em frente. Mas se ela disser não, você encerra por ali mesmo e você fez a sua parte. Um vivo desejo de ajudar é o primeiro passo para receber o poder de ajudar. Então o poder e a direção serão dados aos que pedem pelas inteligências superiores. Se desejais ajudar os outros, fazei um exame de vós mesmos e retificai, à proporção que puderes, qualquer discórdia que se encontre no vosso íntimo. Desta forma, vos colocareis em harmonia com os poderes superiores e recebereis, com inteligência, mensagens da parte deles, e vos guiarão em vosso trabalho. É quando o homem pede auxílio que se deve ajudar, pois esta é a única ocasião em que este está apto a receber ajuda. Ajudar um homem a beneficiar a si mesmo é o maior bem que pode ser feito a um homem. Isso o levará à maior felicidade e a ajudá-lo a repelir as ideias tóxicas que estão dentro dele. Bom, então vamos encerrar com a oração e para tanto vamos silenciar e deixar que nossa mente se harmonize com o todo, com Deus, e façamos uma oração. Senhor do Universo, dai-nos a tua luz e o teu amor, teu conhecimento e a tua verdade. Precisamos de ti, Pai amado. Ensina-nos. Somos crianças ainda a engatinhar pelo chão terreno. Ajuda-nos para podermos caminhar a passos largos ao teu encontro. Dai a todos nós aqui presentes tudo o que necessitamos. Somos fracos. Ajuda-nos, Pai amado. Queremos mudar ainda hoje. Mudar para mais perto de ti. Para mais perto dos que de nós precisam. Obrigado, Senhor, por todos nós.